da terceira Câmara da primeira sessão do CARF, mês de maio, sessão das 9 horas do dia 18 de maio. Nós vamos fazer o julgamento agora do item 11 da pauta, recorrente Cotia BR Serviços. Eu sou o relator e há um pedido de sustentação oral por vídeo gravado e de acompanhamento do julgamento pelo Dr. Ricardo Greco. Então, peço ao apoio que faça a convocação do patrono. Ok, presidente, fará a convocação agora. Item 11 da pauta. Dr. Ricardo Greco, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Item 11 da pauta. Dr. Ricardo Greco, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia. Vamos fazer o julgamento do item 11 agora, da pauta, corrente Cotia, BR. Ok. Sou relator, vou ler o relatório e depois eu vou passar o vídeo da sustentação oral. E o senhor vai fazer o acompanhamento. Perfeito. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário, interposto em relação ao acórdão RJ Rio de Janeiro 1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente acima identificada. Vale-me a princípio do relatório constante da decisão recorrida para sintetizar a discussão posta nos autos. Esse processo aqui, gente, vocês vão ver, eu vou ter que ler aqui porque tem uma confusão processual e o objeto do recurso é justamente uma questão processual, tá? Esse processo sobre restituição / compensação. Parecer CEORT, número 018/2003, foram analisados diversos processos de restituição / compensação do interessado. Através do despacho decisório de folha 245, foram homologadas as compensações declaradas neste processo e seus apensos, nos termos propostos no referido parecer. Análise 1B. O interessado teve ciência em 10 de abril de 2003. Em 9 de maio, apresentou manifestação de conformidade de folhas. Referida peça, o interessado trata de todos os processos examinados no parecer CEORT 018/2003. Em relação ao presente processo, no item 2 da referida peça, alega que os informes de rendimento juntados aos autos totalizam valores maiores que os considerados no parecer. Encerra solicitando a reforma do despacho decisório. Através da resolução de folha 490, os autos retornaram ao CEORT para que houvesse pronunciamento em face das alegações do interessado. Então, proferido o despacho CEORT 68/2005, propondo a manutenção do despacho decisório. Foi proferido o acórdão da RJ Rio de Janeiro 1, 2005, cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário. O primeiro conselho contribuinte, através do acórdão 10.809.498, de 2007, acolheu a preliminar de cerceamento de direito de defesa e declarou nula a decisão ACOR, determinando que nova decisão fosse prolatada na boa-fé. As folhas 569, os autos foram encaminhados ao CEORT para cumprimento da diligência solicitada no acórdão no primeiro conselho. Foi apresentado o relatório de diligência fiscal de folhas 633 e 638. Cientificada a diligência, o interessado juntou manifestação. As folhas 683 e 686 foi proferido o acórdão da DRJ de 2011, que declarou nula a decisão anterior, determinando que fosse proferida nova decisão na boa e devida forma. DRF
através do parecer CO, despacho decisório 866, 2011, reconheceu o saldo negativo de RPJ apurado em 31 de outubro de 98, em nome de Cotia Serviços e Comércio, no valor de 11.570.000. Essa deficiência apresentou manifestação de conformidade em que alega: a decisão foi incompleta por não apreciar o saldo negativo relativo ao primeiro semestre do ano calendário de 99, já parcialmente deferido no parecer CEORT 018/2003, no montante de 4.870.000, integrado por IRRF no montante de 1.700.000. Alega possuir IRRF no montante de 7.600.000. Diante da materialidade apreciada e decidida pelo referido despacho decisório, créditos relativos aos anos calendários 97 e 98, concorda com o conteúdo decisório. Então, em relação ao despacho decisório, o contribuinte não se opôs ao que foi deferido em relação ao ano 98, mas entendeu que deveria também ter sido apreciado o ano 99. Acórdão, ora recorrido, os julgadores entenderam que os presentes autos cuidam apenas do saldo negativo de RPJ relativo ao ano calendário 98, e que, não obstante o parecer CEORT 018/2003 tratar de diversos processos de restituição/compensação e haver reflexo do saldo negativo referente a 98 nos períodos posteriores, não é possível estender a lide para abranger o saldo negativo relativo ao ano calendário 99. Eu transcrevo a emenda. Pois a ciência voluntário, no qual a recorrente, por meio de sua incorporadora, reitera a alegação de que a nova análise realizada pela autoridade administrativa deixou de apreciar o saldo negativo de RPJ relativo ao calendário 99, de janeiro a junho, o qual já havia sido objeto de apuração nesses autos e sido parcialmente reconhecido no despacho anterior. Pugna, portanto, pelo reconhecimento do referido direito creditório no montante de 6.171.000, crescido da parcela que julga fazer jus, no valor de 879.500. Traz detalhes ainda acerca da própria apuração do crédito pleiteado e defende a transferência do crédito remanescente dos presentes autos para os processos administrativos de final 75 e final 29. No meio da Resolução 302.000.411/2016, essa turma julgadora, em outra composição, considerou necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que fosse esclarecido se, de fato, o crédito pleiteado no recurso voluntário é objeto de outro processo administrativo, final 04. Resultou no relatório de folhas, no qual é esclarecido o trâmite e conteúdo do processo administrativo, final 04, e se aponta que a discussão acerca do saldo negativo de RPJ referente ao ano calendário 99 estaria contida no processo administrativo de final 08. Apesar de não haver se manifestado no curso da diligência, a recorrente posteriormente apresentou um documento de folhas, no qual afirma que a diligência teria esclarecido que o processo administrativo de final 04 trataria de matéria diversa do crédito pleiteado no recurso voluntário, devendo haver o reconhecimento do saldo negativo de RPJ relativo ao ano calendário 99 nos presentes saldos. Aí o relator e a redatora designada não compõem mais nenhum colegiado da primeira sessão, então o processo foi redistribuído por sorteio a este relator. Então, a controvérsia, basicamente, é saber se esse crédito do ano calendário de 99 ele está contido nesse processo ou já foi apurado, analisado em outro processo administrativo. Tá? Doutor Ricardo, o senhor... Aliás, é um vídeo, eu vou compartilhar o vídeo. Tá? Peço a todos que fechem o microfone, por favor, porque pode dar interferência aí. Acho que tem algum microfone aberto ainda. Acho que é do senhor, doutor Ricardo. Fechado. Está fechado? Então, não sei. Tem algum microfone aberto. Né? Acho que é do Gustavo.
Senhor presidente, relator, ilustres conselheiros, bom dia. Item 11 da pauta. Doutor Ricardo, o seu microfone está aberto. Olha, ativei e coloquei no mudo novamente. Já estava. A gente está escutando tudo aí. Nossa, que estranho. É que leva um tempo. Quando o senhor apertar, vai levar um tempinho. Então, Ele já não fecha tá. na hora. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu coloquei no mudo aqui, ativar mudo. O microfone Se está demora um mudo tempo. ativado. Quando o senhor apertar só uma vez, você pode esperar que demora um tempinho para ele fechar. Tá. Já apertei, já está. Agora acho que fechou. Não. Eu acho que será que o apoio consegue fechar o microfone, doutor Ricardo? Porque para mim ele consta fechado. Viu? Vou tentar aqui, presidente. Tá. Aqui eu não consigo. Quando eu falo aqui, ele mostra o microfone está com o mudo ativado, mas acho que tem alguma falha aqui na máquina. Acho que se você exibir os participantes... Deixa eu ver se o fone muda a coisa. É porque eu dou... se você exibir os participantes, eu acho que você vai conseguir, Marco Antônio. Estou olhando aqui agora, presidente. Exibir participantes, aí do lado tem uns 3 pontinhos, mais opções, aí eu acho que você vai conseguir. Está mudo? Para mim aqui consta como mudo. Agora está mudo. Eu acho que só falta o do Gustavo agora. Vamos lá de novo, tentar. Ok, presidente. Obrigado. Senhor presidente, relator, ilustres conselheiros, bom dia. Item 11 da pauta, recorrente Cotia Trading, processo retornando após diligência. Senhores, a questão posta em julgamento na sessão realizada em 5 de abril de 2016 residiu em saber se o saldo credor de RPJ em nome de Cotia BR, incorporada pela recorrente 28 de junho de 99, é objeto desse processo. Naquela sessão, os autos foram remetidos à unidade de jurisdição da recorrente para que fosse esclarecido o resultado final no mérito do litígio tratado no processo administrativo número 118310000639/9904. Tendo em vista a alegação do ilustro relator naquela sessão de que o crédito em debate teria sido apreciado naquele processo. Verifica-se do relatório de diligência de folhas 1099 que o crédito em debate não foi objeto daquele processo final 9904, sendo, portanto, de se reconhecer a necessidade de apreciação, principalmente diante do fato de que a maior parte do valor em discussão já foi devidamente reconhecida no relatório de diligência de folhas 637, conforme será explicado na sequência. Esse processo é apenas um dos que foram apreciados no parecer CEORT 18 de 2003, de folhas 219. Naquele parecer CEORT, o critério adotado pela autoridade fiscal foi de transportar créditos de um processo para o outro como forma de compensar de ofício eventuais débitos remanescentes de glosas de créditos. Desta forma, diversos pedidos de restituição e declarações de compensação foram analisados e diversos processos administrativos instaurados para discutir as glosas e critérios de compensação levados a cabo pela autoridade fiscal. Verifica-se as folhas 224 dos autos deste processo que os seguintes créditos foram objeto de análise neste processo aqui. Saldo negativo de RPJ de 1º de janeiro a 31 de outubro de 1998, até o momento de uma cisão desta recorrente.
Logo em seguida, o saldo negativo de IRPJ de 1º de novembro de 98 a 31 de dezembro de 1998, período após a cisão. E, por fim, item 21 do parecer SEORT, os saldos credores de IRPJ e CSL em nome da Cotia BR, apurados no período de 1º de janeiro a 28 de junho de 1999, data da incorporação da Cotia BR pela recorrente. Já em sede de manifestação de conformidade, tendo visto o critério de transporte de saldos utilizados pela autoridade fiscal, a recorrente tratou de todos os créditos, mas insurgiu-se nestes autos apenas no que diz respeito ao imposto de renda retido na fonte, considerado na formação do crédito de 28 de junho de 99. Isso porque, na composição do saldo negativo em debate, a autoridade fiscal considerou o valor de imposto de renda na fonte de R$ 1.768.382,88, e a recorrente demonstrou que o valor a ser considerado é de R$ 7.051.308,41, dos quais R$ 6.171.749,59 foram devidamente reconhecidos conforme o relatório de diligência de folhas 637. Essa página dos autos foi reproduzida no memorial enviado aos senhores. Isto posto, o reconhecimento de que o saldo negativo apurado em 28 de junho de 1999 por Cotia BR, incorporada pela recorrente, é objeto desses autos, e o reconhecimento do correspondente direito creditório é medida de justiça que se pede e espera. Agradeço a atenção e me coloco à disposição para os devidos esclarecimentos, casos necessários. Muito obrigado. Vocês estão me vendo aí agora? Ele volta? Ok. Algum esclarecimento? Alguém? Admissibilidade do recurso. Os requisitos formais de admissibilidade do recurso voluntário, tempestividade e legitimidade já foram apreciados quanto à aprovação da resolução 302.411. Não encontro razão para divergir da referida análise. Demais, a matéria objeto de recurso está contida na competência. Então, o recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, ele toma conhecimento. Matéria em discussão nos presentes autos. Conforme já relatado, a primeira grande questão que precisa ser esclarecida antes da análise do mérito propriamente dito do recurso voluntário é saber se a restituição / compensação do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário 99, período de janeiro a junho, é objeto do presente processo, ou se, ao contrário, a matéria é tratada em outro processo administrativo e alheia a estes autos. Para a solução da referida controvérsia, considera-se necessário o exame dos documentos constantes do presente processo desde o início. Realmente, os pedidos de restituição / compensação que inauguram os presentes autos, apresentados em 30 de dezembro de 1998, se referem a imposto de renda retido a maior, no valor de 12.840. Para a comprovação do referido crédito, é apresentada a DIRPJ relativa ao calendário 98, período de janeiro a outubro. A folha 25, constata-se que o saldo pleiteado se refere ao saldo negativo apurado em relação ao citado período, 12.390, somado a saldo negativo de períodos anteriores, 450 mil. Folha 51 é juntado o novo pedido de compensação que faz alusão ao crédito acima identificado. Há registro, então, da realização de diligência fiscal abrangendo compensações realizadas em relação a créditos tributários referentes aos anos calendários de 97 a 2000, que resultou no parecer SEORT 018/2013, que envolveu as restituições / compensações tratadas nos processos administrativos, e aí eu discrimino 11 processos administrativos que são tratados nesse parecer SEORT. No teor do mencionado parecer, não há dúvidas de que o objeto do presente processo administrativo se restringe ao saldo negativo de IRPJ apurado pela recorrente em relação ao ano calendário de 1998. Escrevo o item 1B lá do parecer.
Na análise realizada no referido tópico, a autoridade administrativa confrontou o saldo negativo apurado pela recorrente em relação a um período pré-cisão, sofrida em 31 de outubro de 98, com as compensações realizadas antes, no e após o encerramento do ano calendário, aí incluídas as deduções do IRPJ a pagar apurado em 31 de dezembro de 98 e 28 de junho de 2009. Corporação por Cotia Trading SL. Tal fato, contudo, não implica que o saldo negativo relativo ao período de janeiro a junho seja tratado nos presentes autos, algo que é explicitado pela autoridade fiscal quando, no despacho de folhas 494 e 495, reputa os documentos relacionados ao ano calendário de 99 como relativos a ano calendário diverso do objeto do processo. Parecer CEORT 018/2003 também fica claro que, como bem apontado pelo relator vencido na resolução 302/411, o saldo negativo relativo ao período de janeiro a junho de 99 foi objeto de decisão no processo administrativo de final 04. E aí eu transcrevo a parte do voto. Tal fato é confirmado pela análise dos documentos relativos ao processo administrativo de final 04, apensado a estes autos em decorrência da diligência determinada por essa turma julgadora. As folhas 37 e 38 daqueles autos, verifica-se que o saldo de RPJ relativo ao ano calendário 99, no montante de 4.800.000, foi considerado nas compensações ali realizadas. Constata-se ainda, a folha 82 daquele processo, que o valor remanescente do referido saldo foi compensado com débitos do processo administrativo de final 31. Não procede a conclusão a que chega a autoridade fiscal responsável pelo relatório de folhas 1099 a 1101, no sentido de que a discussão acerca do saldo negativo de RPJ referente ao ano calendário 99 estaria contida no processo administrativo final 08. Na verdade, esse último processo foi utilizado apenas como depósito dos documentos relacionados à diligência, que resultou no parecer CEORT 018/2013. Contudo, como é bem esclarecido no referido parecer de despachos decisórios subsequentes, cada crédito se manteve em análise em seu processo de origem. É verdade que os termos de intimação fiscal de folhas, relatório de diligência de folhas, emitidos após a anulação do primeiro acórdão da autoridade julgadora de primeira instância, tratam dos valores de imposto de renda retido na fonte relativo ao período de janeiro a junho de 99. Tal fato, contudo, não tem o condão de alterar a realidade acima exposta, que os presentes autos se restringem à análise do saldo negativo apurado pela recorrente em 31 de outubro de 98, como bem delimitou a nova decisão proferida pela autoridade administrativa após a anulação da decisão original. E aí eu transcrevo também. Então, somente a decisão emanada nos presentes autos produzirá reflexos em relação aos saldos de períodos posteriores, inclusive o saldo negativo de RPJ relativo a janeiro a junho de 99. Contudo, a efetiva análise desse saldo e o contencioso a ela relacionado deve ser realizado nos autos próprios, processo administrativo final 04. Registre-se que a recorrente deixou de interpor recurso voluntário no processo administrativo final 04, pelo que a decisão que reconheceu o saldo de RPJ relativo ao ano calendário 99, pré-incorporação, no montante de 4.870.000, se tornou definitiva, não podendo ser alterada por decisão exarada nos presentes autos. Todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ricardo? Presidente, que maluquice, né? Quando a gente vê um rolo desse, é difícil de poder divergir da sua análise. Parece bem consistente. Eu não tenho nada que divergir, não. Eu acompanho. Só deixando registrado, né, que esses tipos de confusões em processo de compensação foram uma realidade no ano passado. Eu espero que cada vez diminua mais aqui para a gente. É verdade. Gustavo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu concordo com o Ricardo, concordo com o presidente. É claro, me parece claro aqui que o contribuinte não recorreu no processo final 04, porque achou que aquela discussão estava sendo travada aqui, né? Mas, infelizmente, é a realidade dos autos. Também pode ser a leitura inversa, né? Ou não sei.
É porque esse processo me parece preceder aquele, mas enfim. É uma confusão que realmente traz aí algum tipo de dificuldade. Mas eu não tenho como divergir do relato. Eu acompanho, presidente. Obrigado. André? A situação ficou muito bem esclarecida. Ainda bem que essas situações estão cada vez menos frequentes, como disse Ricardo e Gustavo. Eu acompanho o relato. Cleucio? Não, Flávio? Presidente, eu acompanho primeiro a colocação do Ricardo, me assusta um pouco essas problemáticas aí de processo de compensação, acho que é assustador isso, mas não tem como divergir do seu voto, a análise está bem feita e a realidade é essa. Acompanho o relator. Cleucio? Também vai acompanhar, presidente, e endossando o que já foi falado pelo Ricardo e os conselheiros que me precederam. Acompanhe. Carmen? Acompanho o relator. E Fabiano? Também acompanho. Não deu para ouvir, Fabiano. Eu acompanhei e parabenizei pela perfeita análise do caso, que acho que está bem detalhado. Ah, tá, obrigado. Está bem baixo o seu som. Mas o som está muito ruim, viu, Fabiano? Bom, então, acordam os membros colegiados por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Doutor, obrigado. Não sei se ele saiu já. A imagem ficou aí, né? Para mim, ficou. Para mim também. Marco Antônio, será que você consegue tirar o... O JITS tinha essas funcionalidades muito mais... Ele está congelado aqui mesmo, nas duas né? telas. Vou tentar tirar ele aqui. Ok, que ficou, eu acho que ele saiu, mas ficou congelada a imagem, só para não dar a impressão de que ele está participando do outro julgamento. Bom, item 1 a gente já fez, vamos para o item 2, SAL Empreendimentos, relator é o conselheiro Cleucio, um processo que saiu com vista da sessão passada, o conselheiro Ricardo. Se não consegue excluir, não, acho que naquele mesmo lugar, no mostrar participantes, aí talvez você consiga, nos 3 pontinhos. Isso, eu fiz aqui mesmo. Remover da reunião. Eu vou tentar tirar ele do lounge. Vou ver se ele sai direto. Aqui está como saindo agora. Saiu. Para mim, aqui saiu. Ok, então, item 2, Cleucio, pode ir ter seu relatório. Bem, aqui trata-se de recurso voluntário, interposto pela contribuinte indicada acima contra a decisão de DRJ e considerou parcialmente procedente auto de infração lavrado contra a empresa. Em síntese, o processo versa sobre a autuação de RPJ e de CSL pelo fato de a recorrente ter realizado contratos de mútuo com empresa coligada, mediante a previsão do recebimento de juros, quais não teriam sido oferecidos à tributação. A recorrente se defende explicando que não devem incidir os tributos exigidos, pois os contratos de mútuo previram período de carência e, somente depois do encerramento deste lapso temporal, é que se tem o início do resgate dos empréstimos. Assim, durante a carência, não houve o recebimento de juros, razão pela qual incabível a incidência de RPJ e de CSL. A DRJ considerou parcialmente procedente a autuação, na medida em que excluiu um dos contratos de empréstimo do cômputo das receitas, mas manteve a autuação quanto aos demais. A empresa interpôs recurso voluntário, praticamente reiterando as razões da impugnação.
O relatório está bem sucinto, porque esse caso aqui é paradigma, né, presidente? Então, por isso que está sem referência a maiores detalhes. Esse é o paradigma do item 3. Ok, pode ir ao voto. Bom, o recurso é tempestivo. Com relação aos demais requisitos, a recorrente inicia suas alegações de mérito, sustentando a não incidência de IOF em operações de crédito externo. No entanto, a matéria controvertida deste processo, e que atrai a competência desta turma julgadora, se refere à eventual omissão de receita a ensejar incidência de RPJ e CSL. Esclareço que, nos termos do artigo 2º do anexo 2 do RICARF, a primeira sessão de julgamento do CARF não tem competência para decidir processos administrativos referentes ao IOF, cuja competência pertence à terceira sessão de julgamento. Por tais razões, deixo de conhecer desta alegação por falta de competência por parte desta turma julgadora. No mais, o recurso atende aos outros requisitos, razão pela qual deve ser admitido. Aqui, presidente, é aquele esclarecimento que eu havia feito logo no comecinho da nossa reunião. Este item aqui eu fiz um ajuste no voto, porque o contribuinte alega isso nas razões de mérito. Então, para deixar bem claro que não é competência aqui da primeira sessão apreciar a matéria referente ao... Preferi, então, fazer esse acréscimo na versão original do voto. Eu não sei se todos os colegas que acompanharam o texto anterior se lembram, né? Não tinha feito essa observação e passei a fazer agora. Pode prosseguir, presidente? Posso prosseguir, então, presidente? Sim, pode prosseguir. Eu acho que todos... há alguma divergência em relação ao relator está conhecendo parcialmente do recurso? Há divergência dessa parte? Pode prosseguir. A recorrente alega que o auto seria nulo porque, abre aspas, a descrição do fato, o enquadramento legal e da matéria tributável, fecha aspas, não podem se resumir a, abre aspas, simples informação do agente, mas sim a robustos e concretos elementos comprobatórios da existência do crédito tributário, fecha aspas. Entendo que também sobre este aspecto, a preliminar de nulidade não deve prosperar, pois o auto de infração foi devidamente fundamentado com documentos e razões que permitem a ampla defesa do acusado, tanto assim que o fez em peça com 28 laudas. Considero que a preliminar deve ser afastada por não haver causa de fato ou de direito para a declaração de nulidade do auto de infração. Pode continuar? Prossegue? O relator está rejeitando a preliminar de nulidade. Alguma divergência? Ok, pode prosseguir quanto ao mérito. Então, mérito. Na fixação da matéria controvertida. Quanto ao mérito, a matéria controvertida se refere ao seguinte: a autoridade lançadora e a decisão recorrida sustentam a incidência de RPJ e de CR, referente à razão do contrato de mútuo em que a recorrente sucedeu à empresa, subrogando-se no direito ao recebimento dos juros, independentemente do efetivo recebimento da receita, em razão do regime de competência. A recorrente, por sua vez, defende o argumento de que, como os contratos de mútuo previram 24 meses de carência para o início do resgate do empréstimo, durante este período não houve o recebimento dos juros, razão pela qual não devem incidir os tributos exigidos. De acordo com o relatório fiscal de folhas, em julho de 2010, a recorrente incorporou a empresa Doge Empreendimentos Imobiliários Limitada, sendo que esta última realizou 5 operações de crédito com a hora recorrente. Assim, a empresa Doge era mutuante credora e a recorrente mutuária devedora. Tais contratos de mútuo decorreram de empréstimo internacional realizado pela controladora de ambas as empresas, qual seja, Natal Centro SRL, sediada em Verona, Itália. A autuação se refere aos anos calendários 2008 e 2009, período em que não teria ocorrido ainda a mencionada incorporação,
de modo que a empresa Doge Empreendimentos Imobiliários era a mutuante e credora da hora recorrente. De acordo ainda com o relatório fiscal, a Doge não recolheu o IOF incidente na operação de crédito e nem ofereceu a tributação do IRPJ e da CSL as receitas fixas. A razão foi autuada pelo não recolhimento dos 3 tributos. O presente processo versa tão somente sobre IRPJ e CSL incidentes sobre eventual omissão de receita, o que justifica a competência desta turma julgadora. Além disso, ressalte-se que a recorrente sucedeu à empresa Doge, tornando-se, portanto, responsável tributária por eventuais débitos tributários da sucedida, na forma do artigo 129 do CTN. Fixadas essas premissas fáticas, registre-se que na impugnação, a recorrente alegou que o auto de infração incluiu na base de cálculo dos tributos devidos o contrato de mútuo no valor de R$ 2.545.000. Ocorre que este contrato, em verdade, era um contrato guarda-chuva, firmado em 19 de setembro de 2007, e deste contrato foram firmados outros contratos de mútuo em valores fracionados, até atingir o montante indicado acima. Desta forma, prossegue a recorrente na impugnação incluir o montante de R$ 2.545.000 na base de cálculo dos tributos exigidos implicaria em majoração indevida da base de cálculo, pois os contratos derivados do contrato guarda-chuva também foram incluídos na mesma base. A DRJ acolheu o argumento da recorrente e excluiu o valor mencionado da base de cálculo dos tributos. Por conseguinte, restam como matérias controvertidas. Item 1. Omissão de receita decorrente do não oferecimento à tributação da receita decorrente dos juros de 3% sobre os valores mutuados. 2. Ofensa à razoabilidade. 3. A insurgência da empresa contra a incidência da taxa Selic como critério de correção e a multa de ofício de 75% sobre o montante do crédito tributário. Fixadas estas premissas, passemos à análise de cada um desses itens. 3.1 da omissão de receita. A recorrente alega que não procede a exigência de RPJ e de CSL sobre a receita de 3% de juros cobrados nos contratos de mútuo, porque foi pactuado um período de carência de 24 meses para o início do pagamento do empréstimo. Dessa forma, não estaria obrigada a incluir na base de cálculo dos mencionados tributos o valor correspondente, porque não os teria ainda recebido da mutuária. Os 5 contratos de mútuo entre a empresa Doge sucedida e a hora recorrente, sucessora, anexos às folhas 280 a 289, são praticamente iguais, distinguindo-se apenas em relação aos valores e data de assinatura, embora todos tenham sido assinados entre janeiro e fevereiro de 2008. A cláusula terceira de todos os instrumentos contratuais possui a seguinte redação, item 3 do prazo para pagamento. Pagamento da quantia tomada em mútuo será efetivado no prazo máximo de 124 meses, podendo ser pago em parcelas, com acréscimo de 3% ao ano, acréscimo de juros de 3% ao ano, sendo observada a carência presentemente ajustada de 24 meses. Volto eu para o meu texto. Embora haja previsão de carência, não é certo afirmar a inocorrência de juros sobre os valores transacionados, até porque, sem a incidência de juros, não se trataria de mútuo, mas de doação. Daí porque, apesar de a mutuária somente estar obrigada a iniciar o pagamento do empréstimo depois de 24 meses, os juros devem ser cobrados, sob pena de não se aperfeiçoar o contrato de empréstimo. Isto posto, a questão que ressalta é saber se o oferecimento da receita dos juros deveria ocorrer somente 2 anos depois de assinado o contrato, ou se já no ano calendário da avença, 2008, em razão do regime de competência. De acordo com o relatório fiscal, a empresa, para os anos de 2008 e 2009, optou pelo regime de competência, conforme consta das respectivas DIPJ. A autoridade tributária aplicou o disposto no artigo 187, parágrafo 1º da Lei 6404 de 76, que prevê a inclusão de receitas na determinação do resultado do exercício, independentemente do seu cabimento, do seu recebimento em moeda. Regime de competência. Veja, e aqui eu transcrevo
o artigo 187 da Lei das SAs. Entendemos que o dispositivo citado não serve de fundamento legal correto para a autuação. Isso porque a Lei 6404, de 1976, regula as relações jurídicas referentes às sociedades por ações. E tanto a empresa sucedida quanto a recorrente são empresas de responsabilidade limitada. Apenas de forma subsidiária seria possível a aplicação da Lei das SAs sobre interesses jurídicos de sociedades limitadas, conforme, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, e aqui eu transcrevo um precedente do STJ, que no ponto diz o seguinte: viabilidade de aplicação subsidiária da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6404/76, às sociedades limitadas, para suprir as lacunas da sua regulamentação legal. Volto eu, então, para o meu texto. Assim, a aplicação da Lei 6404/76 sobre entidades empresárias regidas pelo regime de cotas de responsabilidade limitada somente ocorreria se a questão a ser dirimida se referisse à lacuna na disciplina jurídica deste tipo de sociedade. A sociedade por cotas de responsabilidade limitada é regida pelo Decreto 3708, de 1919, e pelos artigos 980-A do Código Civil. A questão dos autos não versa sobre regime empresarial, mas sobre questão de direito público, concernente ao regime tributário de apuração de receitas para a composição do lucro da entidade. Em resumo, trata-se de matéria fiscal e não de direito empresarial, para que pudesse caber a aplicação subsidiária da Lei 6404 de 1976. Daí porque a previsão legal cabível para resolver a contenda, com a devida vênia, seria o artigo 375 do RIR, de 1999, vigente à época dos fatos, e não o dispositivo citado no relatório fiscal. Com efeito, estabelece o dispositivo do RIR o seguinte: eu transcrevo aqui o artigo 375. De acordo com o dispositivo transcrito, deve-se incluir na determinação do lucro as contrapartidas das variações monetárias em função de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição contratual. Abstratamente, é o caso dos autos. Se que a recorrente sucedeu à empresa que firmou o contrato de mútuo e pactuou o recebimento de juros de 3% ao ano sobre o capital mutuário. Para a apuração do resultado, a receita submetida ao regime de competência, como é a decorrente de recebimento de juros nesse tipo de contratação, independeria do recebimento efetivo da receita, afastando o regime de caixa. Assim, caberia à empresa contabilizar as receitas pactuadas sob o regime de competência e submetê-las à tributação do IRPJ e da CSE, já no ano de assinatura dos contratos, isto é, 2008. No entanto, a recorrente alega em suas defesas que o mútuo entre empresas coligadas é considerado como aplicação financeira de renda fixa, nos termos da IN 25 de 2001, vigente à época. Artigo 18 da IN. São também tributados como de aplicações financeiras de renda fixa os rendimentos auferidos, inciso 3º, nas operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Volto eu ao texto. O artigo 33 da citada IN complementa a regra do artigo 18 para orientar que, tratando-se de contribuinte optante do lucro presumido, os rendimentos auferidos de aplicação de renda fixa, como é o caso das operações de mútuo entre pessoas jurídicas, serão tributados no regime de caixa, isto é, no momento do resgate. Então, diz aqui o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais será, parágrafo 9º, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, inciso 2, os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação, regime de caixa. A DRJ refutou os argumentos da recorrente, sustentando que as normas em questão somente seriam aplicáveis na hipótese de a empresa ter optado pelo regime de caixa,
para dar guarida à sua tese, invocou os próprios dispositivos transcritos pela recorrente. Nesse sentido, veja-se o seguinte excerto. A DR aliada ao fato de que o contribuinte adote competência para a apuração dos seus resultados, implica dizer que devem ser considerados para esse período juros pactuados e previstos como afastando-os a legislação invocada pelo contribuinte em sua impugnação, que expressamente se refere a situações envolvendo sociedades que tenham optado pelo regime de caixa para apuração de seus resultados. Se não, vejamos o que diz a referida Instrução Normativa 25. Digo eu outra vez. Entendemos que os dispositivos legais trazidos pela recorrente na impugnação e repetidos no recurso voluntário não se o contribuinte tivesse optado pelo regime de caixa. Artigo 516, parágrafo 2º do RI de 1999, define as regras concernentes ao regime de caixa e de competência para os contribuintes optantes do lucro presumido. E aqui eu reproduzo o artigo 516, que no parágrafo 2º diz: relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta oferida no ano anterior será considerada segundo o regime de competência ou caixa, observado o critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela tributação com base no lucro presumido. Digo eu outra vez. Vê-se que o contribuinte que optar pelo regime do lucro presumido, quando lhe for dado o direito de opção, poderá também determinar se o regime de apuração da receita será o de competência ou o de caixa. Conforme o relatório fiscal, a empresa optou pelo lucro presumido. Isso, entretanto, não poderá alterar regra especial relativa ao regime de contabilização de receita financeira nos casos de contratos de mútuo entre pessoas jurídicas, conforme especificado na IN 25 de 2001. A norma em questão trata da matéria de forma específica, derrogando, a nosso ver, Caiu? Do RI, qualquer tipo de receita. No entanto, quando se tratar de receita financeira advinda de contrato de mútuo, a norma incidente será a IN 25 de 2001, que nos artigos 18.3, combinado com o artigo 33, parágrafo 9º, 2, autoriza que tais receitas sejam contabilizadas no regime de caixa, sem condicionar esse direito à opção feita pelo contribuinte no início do exercício sobre a modalidade de lucro, se real ou presumida, ou se contabilizará as receitas, em razão dessa opção, nos regimes de caixa ou de competência. Não convence o argumento da DRJ que o contribuinte teria esperando da opção pelo lucro presumido. E isso só faz a norma do inciso 2 do artigo. Isso, com as financeiras ao lucro, se dará somente demais, indicando se tratar do regime de caixa e não de competência. A questão é daquelas em que normas abstratas prevêem regras as quais, confrontadas com outras de natureza mais específica, leva à negação da julgo. O tributário está adstrito à legalidade e, neste caso, não poderá contrariar a INSRE, vigente à época dos fatos, para aplicar norma mais condições que não constam da norma. Ressalta que a INSRF não autoriza o contribuinte a deixar de submeter a receita financeira ao lucro e, consequentemente, desobrigá-lo do pagamento do tributo. Apenas o momento em que a receita deve ser oferecida é que é diferido para o resgate do empréstimo ou dos demais eventos citados no parágrafo 9º, 2 do artigo 33 da IN 25.
No caso dos autos, ao menos conforme está pactuado, o resgate do empréstimo se dará com o início dos pagamentos das parcelas com os juros previstos depois de encerrado o período de carência. Isto posto, entendo que assiste razão à recorrente sobre este ponto alegado, não havendo fundamento legal para reconhecer-se a omissão de receita. Presidente, eu acho que foi sobre esse ponto aqui que consistiu o pedido de vista, né, do conselheiro Ricardo. Eu prossigo na leitura? Ou... Eu acho que não precisa, Cleucio. E até eu acho que assim, se for dado provimento, eu acho que o restante das matérias perderia o objeto, né? Apenas se você ficar vencido é que a gente prossegue no julgamento das demais matérias. Tá? Agora, seu áudio está muito ruim, viu? A sua conexão está muito ruim, está cortando bastante. O meu áudio, vocês não ouviram direito o que eu li? Deu para ouvir, deu para acompanhar. Como a gente estava com o texto, a gente conseguiu acompanhar. Mas, assim, cortou muito. Não é o áudio, Cleucio. A sua internet está ruim. É a internet. Eu acho que está constando que o sinal está ótimo, está no máximo. Tá O sinal ok, Cleucio. É que você deve estar perto do Wi-Fi, mas o problema é a qualidade do sinal que não está boa, assim, a conexão. Está muito falhando. Tá muito. Você vai ter, talvez, que rotear o celular para usar. Pode ser. Bom, então, mas deu para eu posso receber aqui verbalmente a questão, não sei se há necessidade. Não, a gente conseguiu acompanhar, tranquilo. Vou rotear pelo celular. Então, está dando provimento ao recurso quanto a essa parte daí, né? E aí o conselheiro Ricardo, quando ia voltar no momento do voto, pediu vista do processo. E aí, então, com a palavra, Ricardo. Obrigado, presidente. Olha, eu estou com eco toda vez que eu falo, não sei se vocês também estão com esse problema. Bom, eu me incomodei na ocasião por conta dessa referência à instituição normativa que trata dos rendimentos de aplicações financeiras, que ela é muito complicada, né? Ela foi revogada por outras. Então, eu sei que essa instituição normativa é bem complexa. E, mesmo assim, eu dei uma olhada, né? Eu entendi realmente que houve aí uma menção clara, né, que as operações de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre físicas e jurídicas são equiparadas às operações de renda fixa para fins de tributação. Então, tem uma base legal que trata disso, é antiga lá, que eu não me lembrava, de fato, depois eu recuperei o entendimento que eu possuía sobre o assunto, né, e, de fato, então, se submete a essa regra geral, né, que a mutuária deve reter o fonte, porque essa regra trata mais da questão do fonte, né, então, é aquela regra geral das alíquotas de 22,5% a 15%, que é típica das aplicações de renda fixa, né, com código de retenção 3426. E quando se efetua, então, o pagamento dos juros do contrato, deve ser feita, então, essa retenção. E eu também estava incomodado, porque não é o caso, né, de se tributar conforme aquele regime de come-cotas, que é típico das aplicações em fundos de investimento, que é um outro código de retenção. Então, eu acho que, sim, a mutuante deveria, então, realmente, apesar de reconhecer que o segundo regime de competência, ela já que ela é optante do lucro presumido, segundo a própria regra da instituição normativa, ela tem que reconhecer o regime segundo o rendimento segundo o regime de caixa, mesmo que tenha optado lá no lucro presumido segundo o regime de competência. Então, eu entendo que a proposição do relator está correta, apesar de que eu fico pensando, né, porque nesse caso aqui a fiscalização deveria ter ido à frente, porque, pelo que foi relatado aí, no ano seguinte, houve, então, a confusão entre mutuante e mutuária, através de uma corporação, e aí eu acredito que haveria que se fazer, então, a tributação desses juros, né, nesse encontro de contas, mas eu não acho que esse foi um ano calendário subsequente, não é o caso do auto-infração dos autos, então eu acho que não há que se falar realmente em manter esse auto de infração. Eu acompanho o relator pelas conclusões, porque
Ele fez algumas ponderações aí no sentido de que as normas veiculadas em N derrogariam a regra do regime de competência que é aplicado às pessoas jurídicas em geral, e na verdade, eu acho que é isso, né? Caso de derrogação de norma de IN derrogando, né, norma de lei, eu acho que as regras específicas que já foram veiculadas em lei, que não foram colocadas aqui, mas que dão base às que estão aí na IN, é que levaram aos entendimentos, né, veiculados na IN. Então, eu acompanho o relator pelas conclusões, presidente. Ok, obrigado. Gustavo. Acompanho o relator, presidente. Andréa. Também acompanho o relator, presidente. Flávia. Com o relator, presidente. Carmen. Com o relator, presidente. Fabiana. Também acompanho o relator. Eu também acompanho. Oi? Sim, ouvimos bem. Eu também acompanho o relator. Eu também dei apesar de não ter pego o visto, mas também dei uma olhada. Encontrei até um voto seu, Ricardo, de 2016, em que você abordou essa matéria. Não sei se você localizou também, quando você pesquisou. Para mim também, a princípio, que é parecido uma coisa bem estranha, mas é o que está aí na legislação, né? Então, pois é, como eu fiz uma análise meio, como te falei, eu estava meio com problema da visão, eu não fiz uma análise mais aprofundada, não cheguei nem a ver nenhum voto meu. Depois você me passa teve aí. Um voto seu na turma 1401, em 2016. Então, acompanho o relator também. Então, acho que com isso, Cleusa, as outras matérias ficam prejudicadas, não é isso? Então, fica órgãos do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso voluntário, quanto a parte conhecida em rejeitar a preliminar de nulidade e em dar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Conselheiro Ricardo. Doutor pelas conclusões. Ok? Então, item 3, esse resultado aí vai se replicar no item 3 da pauta, né? Esse processo era um processo paradigma, item 3 é o processo repetitivo. Nós vamos para o item 4 da pauta, recorrente Zuner Corretora, e a relatora é a conselheira Fabiana. Terceira vez que esse processo vem à pauta. É a terceira já. Sim, faltou tempo da outra vez, depois da sessão passada. Pode ver. Vamos lá. Aqui eu até depois talvez tenha que corrigir, presidente, onde está recorrente, porque é só uma das pessoas físicas que recorreu, não tem recurso da empresa. E aí eu acho que até o Ricardo tinha me recomendado outra vez colocar como recorrente responsável da empresa. Eu botei o nome da pessoa, não sei se está errado, e depois até aguardo uma orientação nesse sentido. Então vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto por Nádia Macruz Maci de Oliveira, em face do acórdão que julgou procedente o lançamento e os termos de responsabilidade tributária lavrados contra a Zuner Corretora de Alimentos Limitada e outros, dentre os quais a hora recorrente, única a apresentar o recurso voluntário. O auto de infração foi lavrado para exigir IRPJ, PIS, COFINS e CSL. A fiscalização entendeu que haveria uso de pessoas interpostas como sócios, o que foi descrito no termo de verificação e constatação, e lavrou termos de responsabilidade tributária, indicando os procuradores da empresa, Nem Abdul Maci e a recorrente Nádia Macruz Maci de Oliveira. No que diz com a hora recorrente, o referido termo de sujeição passiva solidária foi lavrado conforme a argumentação hora reproduzida. E aqui eu reproduzi a imagem que consta ali, onde fala que os mandatários da empresa, no período de 97 e 98, foram conforme procurações, a recorrente e a outra pessoa que não recorreu. No ponto, ele fala em responsabilidade tributária. Consideramos cada um dos mandatários acima pessoalmente responsáveis pelas infrações à lei cometidas na direção da Santana, depois a empresa mudou de nome, conforme o artigo 135 e 137 do CTN ali reproduz.
No termo de constatação de irregularidades que os acompanhou, consignou-se o seguinte. E aí eles abrem um tópico chamado Identificação dos verdadeiros administradores da empresa e indicam o nome da recorrente como possuindo procuração para gerir e administrar a empresa. Volto para o meu texto. Tendo em vista que apenas a hora recorrente apresentou recurso voluntário, deixo de descrever os termos das demais peças impugnatórias. Assim, consta no acordo recorrido que foram arrolados como responsáveis solidários o Sr. Nemo e a Nádia Macruz de Oliveira. Apresentaram contestação ao referido termo às folhas. Ambos alegaram serem apenas procuradores, teriam sido contratados pela empresa autuada para prestar serviços e, nesse período, teriam recebido poderes para assinar cheques. Todavia, não administraram a empresa. Aduziram que teria o fisco concluído serem responsáveis tributários pelo fato de não terem comparecido pessoalmente para prestar esclarecimento. Ressaltaram que a eles, procuradores, somente caberia responsabilidade punitiva pelo fato de agirem desrespeito à lei, o que não estaria provado nos autos, ao menos constariam indícios. Acrescentaram que o fato de não terem comparecido pessoalmente em repartição fiscal teria servido para os fiscais agirem em represália, acusando-os injustamente de terem praticado atos ilegais. Aduziram que as informações que lhes foram repassadas com o envio do auto de infração respeitariam o sigilo fiscal, pois não possuiriam poderes nem conhecimento de tais informações, configurando desrespeito ao CT, artigo 198. Requereram declaração expressa de exclusão da responsabilidade fiscal. O acordo recorrido quanto ao ponto afirma o seguinte. Foram arrolados como responsáveis os procuradores que geriram a empresa à época da ocorrência das infrações com base no CPN artigos 135, 2 e 3, combinados com 137.1. Em princípio, seriam responsáveis como sucessores, os sócios, entre aspas, da empresa, à época da fiscalização. Daí o esforço dos autuantes para demonstrar como efetivamente demonstraram, mediante relatório de diligência, que aquelas seriam interpostas pessoas. Está perfeitamente demonstrado que a recorrente, procurador da empresa, geria e administrava a empresa. É o que demonstra, em especial, as procurações de folhas tais, que conferem poderes de gerência e administração. Portanto, descabidas as negativas nesse sentido. No recurso voluntário, a recorrente reafirma que nunca administrou a empresa, reitera as alegações da peça impugnatória e acresceu os seguintes argumentos. As supostas interpostas pessoas verificadas pelo fisco só participaram da sociedade em anos posteriores aos dos tributos e fatos relacionados no presente processo. O sócio majoritário da empresa se manifestou no processo e expressamente declarou que era o administrador da empresa, que era o mesmo responsável por todos os atos praticados por seus funcionários. Assim como não agiu em desrespeito a qualquer regra ou norma tributária, muito menos agiu criminosamente, como quer parecer o fisco, escrevendo os artigos tais da Lei 837/90. A recorrente não suprimiu qualquer tributo, até porque não era obrigada a pagar nenhum deles, muito menos declarar. O artigo 121 do SPTN descreve o responsável. Cita a doutrina e afirma que a responsabilidade que lhe está sendo imputada tem feição punitiva e não tributária. Defende que as informações dadas com o envio do auto de infração lavrada desrespeitam o sigilo fiscal. Reproduz isso que já estava na impugnação. Por fim, pleiteia seja proferida decisão fundamentada com sua exclusão do termo de responsabilidade tributária. A seguir, certificou-se a tempestividade do recurso, que à época teve segmento negado por falta de depósito de recursão. É bem antigo esse caso. Depois, expediu-se carta cobrança e houve encaminhamento para execução individuativa. Consta nos autos ainda a execução fiscal, onde foram incluídos como responsáveis solidários no polo passivo José Fizuma, Abdul Maci, Ana Maria Abdul, Maria Leonora e Bauer de Araújo. Após manifestação da PGFN, houve proposta de cancelamento da inscrição face à irregularidade na intimação da empresa e encaminhamento do presente recurso ao CARF por força do que determina a súmula vinculante número 21. As folhas tais constam a determinação de cancelamento da dívida inscrita, ao que se seguiu a intimação da empresa para a ciência do acordo, levado a efeito por meio de edital.
Como se disse, nem a empresa nem outras partes interpuseram recurso voluntário além do presente. Finalmente, determinou-se o encaminhamento do recurso ao CARF, onde foi distribuída esta relatora por sorteio. É o relatório. Posso passar aqui? Ok, pode ir ao voto. Posso pedir um esclarecimento? Pode. Depois de mandar. Eu estou tentando entender. O auto de infração, o auto de infração, inicialmente, ele transcorreu a revelia. Não houve impugnação, não houve nada, e aí estava na execução fiscal, de repente, a Procuradoria da Fazenda determina que o processo venha para se julgar o processamento da impugnação dessa responsável tributária, é isso? Eu não entendi essa... Não, é que em relação à empresa, não tinha tido intimação corretamente, e aí tinha sido escrito em dívida. Primeiro teve a questão de não conhecimento do recurso da recorrente em função do depósito recursal, que acabou sendo derrubado pelo STF. Mas em relação à empresa, não tinha tido uma intimação regular, tanto que acabou sendo feita depois por edital. E aí, por isso que se cancelou essa inscrição em dívida da empresa, porque não tinha tido a intimação do acórdão. E dessa recorrente aí, Ricardo, ela tinha apresentado recurso voluntário, só que não Sim. tinha sido conhecido por falta de depósito recursal. Isso. E aí, com a súmula vinculante, aí voltou. É bem antigo esse caso, mas em relação à empresa, a intimação não tinha sido feita corretamente, aí acabou sendo feita por edital, e de qualquer maneira eles não interpuseram um recurso, nem as outras partes. O recurso é só da Nádia, que veio agora para ser julgado depois que se derrubou a exigência do depósito recursal. Tá bom. Entendeu? Obrigado. Bom, então eu conheço o recurso e passo a análise do mérito. E aqui eu abro um tópico para reconhecer de ofício a nulidade dos termos de sujeição passiva e da constatação de irregularidade por falta de motivação. E esclareço. Inicialmente, por uma questão de lógica na construção da presente decisão, entendo que deva ser enfrentada de ofício a questão da ausência de motivação no termo de responsabilidade tributária, folha, e no termo de verificação e constatação que acompanham o auto. Conforme descrito no relatório, a recorrente alega que apenas constava em procuração outorgada pela empresa Zuner conferindo-lhe poderes, mas que jamais os exerceu no sentido de administrá-lo. A pior do que já se destacou no relatório, o termo de responsabilidade foi lavrado conforme segue. Aqui eu reproduzo aquelas imagens onde não tem nenhuma descrição de condutas. Passa o texto. Como se observa, não consta em nenhum dos termos a descrição das condutas que a recorrente teria praticado e que levariam à sua responsabilização. Assim, ainda que a recorrente não tenha invocado a falta de motivação nos referidos termos, entendo que essa nulidade pode e deve ser reconhecida de ofício, porquanto insanável diante da flagrante lesão ao devido processo legal, como faça fundamentar. No âmbito do processo administrativo, a atuação estatal fica vinculada à legislação que estipula as normas de procedimento. Isso significa que há formalidades legalmente previstas sobre como o processo irá se desenvolver. Esse formalismo decorre diretamente da legalidade do devido processo legal. Sobre o ponto, Marcel Justem Filho já disse que essa lógica formal se destina a evitar a atuação abusiva do titular da competência. O formalismo não significa ritualismo inútil. O formalismo do procedimento é uma garantia de limitação do poder, do cumprimento das funções estatais e de respeito aos direitos fundamentais. Da mesma forma, na relação fisco-contribuinte, o vínculo jurídico não decorre de convenção, mas da legalidade. Assim, ao lavrar um termo de responsabilidade tributária, que é um ato administrativo, que deverá embasar a lavratura de um auto de infração e consequente lançamento de ofício, a autoridade fiscal, além de ater a legalidade, deve esclarecer qual fato, motivo, ensejou a aplicação de um determinado dispositivo legal e de que modo isso aconteceu, que é a motivação. Ou seja, o caminho percorrido para se chegar a determinada conclusão de conteúdo decisório deverá ser exposto ao destinatário da decisão. Esse caminho é o dever de fundamentar ou motivar a decisão no processo administrativo. E aqui eu dou mais um reforço argumentativo, assim, no sentido de que
a descrição da motivação é essencial para que o contribuinte possa ter conhecimento das razões e assim poder se defender. É que acho que é necessário ler, eu faço uma distinção entre motivo e motivação, não vou cansá-lo, passo à página seguinte. Isso significa que a autoridade fiscal, ao lavrar um ato administrativo, seja ele de imputação de infração ou de conteúdo decisório, deve vincular os pressupostos ensejadores do fato tributável à previsão da norma, ou seja, esclarecer de que modo a conduta praticada pode ser reconduzida à norma que prevê, para aquela conduta, uma determinada consequência. No caso concreto, não se observa nem a descrição dos fatos, e menos ainda sua vinculação à previsão legal que tem por consequência a responsabilidade passiva ou solidária pelo crédito cobrado. A teoria do que se observa, a autoridade fiscal entendeu que a existência de procuração outorgando poderes para recorrente seria o fundamento para sua responsabilização e indicou os dispositivos legais que entendeu cabíveis. Como bem ensinam Marcos Neder e Maria Tereza Martínez, motivar não é simplesmente apontar o texto da lei, eis que a isso se dá o nome de fundamentação legal. E aqui eu cito mais alguns doutrinadores que eu acho relevantes. E digo que a falta de indicação e descrição dos fatos, desde logo, afastaria a possibilidade de se praticar o ato administrativo, pois isso termina por imputar a recorrente uma consequência sem causa. Por isso, no caso concreto, a falta de indicação bastaria para macular os termos que acompanham o auto de infração, pois se tratam de elementos essenciais ao ato administrativo. Entretanto, constata-se ainda que a recorrente foi prejudicada em sua defesa, pois a falta de indicação dos fatos que levariam à conclusão da autoridade fiscal e retirou a possibilidade de contrapô-los, de realizar assim a sua defesa. É que eu falo sobre ampla defesa, que é a garantia processual, e menciono o artigo 59 do decreto 70235, e cito também um precedente aqui do CARF que fala que a falta de motivação do lançamento implica a preterição do direito de defesa. Eu entendo que as nulidades insanáveis se declaram, inclusive de ofício, o que ora faz. Desse modo, por falta de motivo e de motivação, entendo que são nulos o termo de responsabilidade, o termo de verificação e constatação que lastreiam o auto de infração. Eu acho que talvez tenha que votar isso antes de passar para... Eu faço igual a análise da solidariedade. Sim, mas, só Fabiana, só para entender, porque você, no final aí você coloca, se declara nulo o termo de verificação e constatação. Em relação especificamente a essa questão da responsabilidade da Nádia, não é isso? Exato. Eu acho que seria interessante, né, restringir. Porque você colocou, declara nulo o termo de verificação que lastreia o auto de infração. Ah, sim. Mas o que é que ela pede no recurso? Sim. É só para ser afastada da responsabilidade ou ela trata do... Não, ela pede só para afastar a responsabilidade. Eu coloco em relação à recorrente, então. Alguém quer... O recurso é só dela. Alguém quer comentar alguma coisa ou a gente pode passar para o voto? Ricardo. Olha, presidente, eu entendo a questão da motivação como algo que possa macular, né, a responsabilização, mas não acompanho nessa questão da nulidade, até porque se a gente vai encontrar nulidade, teria que declarar nulidade de todo o termo e aí todos os responsáveis que estão ali apontados, mesmo aqueles que não vieram aos autos, teriam que ser afastados. Eu não acompanho nesse sentido, não, a relatora, com toda a vênia. Mas seria... Eu não acompanho essa... Vamos voltar primeiro essa questão da nulidade, porque aí depois a gente volta, então, o mérito. Né? Então, Ricardo diverge, não entende que não há nulidade. Gustavo. Presidente, eu não tenho como não concordar com o relator aqui, não. Ora, o termo de responsabilidade, ele vira e fala assim, olha, ele é procurador. Ponto. O contribuinte tem que se defender como, pô, não pratiquei nenhum ato, mas a defesa dele nesse ponto é, inclusive, genérica. Porque se o termo de responsabilização e auto-infração não aponta objetivamente qual que é a conduta, e resta negativa geral como forma de defesa. Isso é claro e interversável em relação à garantia do exercício da ampla defesa. Então, não discordo em absoluto. E quando a vida veio um Ricardo, eu não tenho que declarar
a irresponsabilidade dos demais, porque quanto a eles transitou em julgado a decisão de primeira instância. E o artigo 125 estende os efeitos da solidariedade só quanto ao 124 e não quanto à responsabilidade do 135. E ainda assim em relação ao contribuinte devedor principal e não aos solidários. Então, a priori, eu não vejo como dissentir, até porque a defesa de mérito vai ser virtualmente idêntica. Porque não há realmente um apontamento dos fatos que possam tipificar a hipótese do 135. Aqui eu concordo em gênero e grau com o relator, presidente. E voto pela nulidade. Ok. Andréa? Eu vi atentamente aí as ponderações. Me parece que realmente simplesmente apontar que existiu uma procuração é o motivo, não seria um bom motivo, um motivo muito forte para poder determinar aquela responsabilidade. Agora, para motivar que isso seria uma falta de motivação, talvez não. Teria uma motivação, talvez não adequada para poder determinar, caracterizar uma responsabilidade solidária, mas que não é ausência de motivação. Aí, nesse caso, eu acompanho a divergência. Ok. Flávio? Eu acompanho a relatora, presidente. Eu acho que a falta de motivação aí do ato está muito clara, não há nenhum tipo de imputação de conduta. Esse ato não deve prevalecer. Então, acompanho a relatora. Ok. Cleuso? Presidente, eu também acompanho a relatora. Carmen? Eu acompanho a divergência. Eu também vou acompanhar a divergência. Eu entendo que foi fraca a motivação, mas há uma motivação. A motivação ela era procuradora, ela era administradora, inclusive eles falam lá da questão da movimentação da conta bancária durante todo o período, né? A conta bancária foi administrada pelos dois responsáveis, aqui a responsabilidade do outro não está em jogo, mas pela Nádia. Então, assim, eu acho que houve uma motivação e a contribuinte pode se defender plenamente dessa acusação. Se essa motivação é suficiente ou não, se há provas ou não, aí é outra questão, mas eu acho que não há nulidade aqui, né? Então, aqui vai ficar o voto de qualidade em rejeitar essa preliminar de nulidade suscitada pela relatora. Mas, o Paulinho, nesse caso, a qualidade se aplica? Nós estamos falando de... Se aplica, você tem responsabilidade tributária. Aqui é a sua responsabilidade. Pode prosseguir, Fabiana. Ok. Bom, de qualquer maneira, eu enfrentei a questão da solidariedade passiva. Eu acho que seria uma questão prejudicada, né? Mas vamos lá. Mas, desculpa, Fabiana, onde é que está? No voto que eu abri, não tem. Ué, no meu tem. Só para ti, todo mundo está vendo a solidariedade passiva? Flávio, vai ter que rolar um pouquinho. O item 4 da pauta. Fabiana, toca isso, eu vou achar aqui. Vamos lá. É no final da folha 10. Tá, eu vou achar aqui. São 15 folhas o acordo. Bom, então vamos lá. Em que pese a flagrante nulidade, né? Eu passo então a analisar aqui. Em síntese, entendeu o julgador ACO que a existência de procuração outorgando poderes a recorrente seria suficiente à sua responsabilização, em que pese nenhuma conduta por ela praticada tenha sido indicada ou comprovada. E aqui eu reproduzo o trecho do acórdão, onde o julgador fala, é o que demonstra, em especial, as procurações que conferem poderes de gerência e administração. No ponto, discordo dos fundamentos da conclusão do jogador de piso. Primeiro, porque a recorrente unicamente detinha poderes outorgados por meio de procuração, o que não significa que dele fez qualquer uso ou que tenha praticado qualquer infração à legislação.
O alegado vínculo de fato, bem como quaisquer outras alegações de parte da autoridade fiscal, devem ser necessariamente comprovadas. Exatamente nesse sentido, há diversos julgados do cárcere, exemplo do seguinte, aqui eu transcrevo alguns julgados em que fala que a mera qualificação de sócio, ainda que com poderes de administração, não enseja a imputação de responsabilidade, devendo o fisco motivar e comprovar a prática do ato com excesso de poderes ou infração à lei. O que não restou demonstrado, e aqui eu entendo que deve se aplicar o mesmo entendimento. Ademais, a atribuição de responsabilidade solidária a sócios administradores pressupõe mais que a mera alegação da existência de poderes de administração. É preciso que se identifiquem e se comprovem as condutas praticadas para somente então se verificar se houve dolo, que sempre deverá ser demonstrado. No caso concreto, os argumentos expostos tanto nos termos de responsabilidade e de constatação de regularidade, quanto no acórdão, nada dizem sobre eventuais condutas praticadas pela recorrente, que demonstram a impossibilidade jurídica de se aplicar uma responsabilização que é por natureza excepcional. Veja que não há uma só linha descrevendo de forma individualizada quais atos teriam sido praticados pela recorrente, conforme trecho da decisão recorrida. E aqui eu reproduzo um trecho da decisão. Com efeito, a responsabilização dos sócios exige da fiscalização que comprove quais atos foram por eles praticados, se os sócios efetivamente exerciam a função de administradores na ocasião em que foram praticados, e que as condutas foram praticadas com dolo. E aqui eu cito um trecho de um artigo do antigo conselheiro Rafael Pandolfo, em que fala exatamente disso, que tem que existir essa demonstração e que a motivação tem que ser detalhada, né? Desse modo, a falta da necessária comprovação da prática das condutas ilícitas pela recorrente no período fiscalizado afasta a possibilidade de manter a imputação pretendida. E também cito aqui jurisprudência do cárcere, onde fala que não se pode simplesmente responsabilizar por ter algumas atribuições, como era o caso aqui de simplesmente ter uma procuração. E tem que se verificar a prática das condutas que sejam essa responsabilidade. E que cabe à fiscalização demonstrar e provar a forma como cada uma das pessoas indicadas praticou diretamente o ato ilegal e que o dolo também não se presume deve ser comprovado. Dessa forma, era dever da fiscalização identificar, apontar e comprovar as condutas praticadas pela recorrente, de forma individualizada, contextualizada ao tempo do surgimento da obrigação tributária, bem como a presença de dolo. Isso, contudo, não foi demonstrado no caso concreto. Assim, também por essas razões, deve ser afastada a responsabilidade solidária imposta à recorrente. E aí a minha conclusão, que era com base na declaração de nulidade, também era para dar provimento para declarar a nulidade da imputação, mas aqui também no sentido de afastar a responsabilidade. É como voto, por exemplo. Ok. Ricardo? Presidente, eu com toda a vênia a relatora, eu acompanho pelas conclusões, porque eu entendo que se houvesse a comprovação de que essa recorrente, ela de fato, ou de direito, ela era a administradora da empresa, eu acho que não haveria essa necessidade de a fiscalização demonstrar a efetiva conduta praticada. Porque eu lembro que várias situações em que há qualificação de multa, a gente automaticamente imputa ao responsável, ao administrador, seja ele de direito, ou aí sim, se for de fato, há de se comprovar esse exercício dessa gerência, eu entendo que aí a fiscalização, até de uma forma... por presunção lógica, né, aquela conduta que levou à qualificação da multa e à responsabilização com base no 135.3, ela já está caracterizada na figura do administrador da empresa, principalmente aquele que está no contrato social e assim está demonstrado no cadastro da Receita Federal. Aqui, o que eu acho que é justamente aquela situação que a gente estava falando, a motivação foi fraca, porque, pelo que eu estou entendendo,
a fiscalização só encontrou lá uma procuração, né? E procuração em que essa pessoa tinha a ela era outorgado o direito de movimentar as contas da empresa, e ali dizia-se que ela era uma gerente, mas é uma procuração, não vejo ali a efetiva qualificação no âmbito do ato societário, que é o ato do contrato social, né? E, inclusive, a indicação disso perante o cadastro da Receita. Então, eu acho que, assim, foi fraca a motivação, mas não é exatamente pelos motivos que foram declinados aí pela relatora, por isso acompanho pelas conclusões. Ok. Gustavo? Relator, presidente. André? A relatora, presidente, realmente uma mera procuração não é motivo para caracterizar uma responsabilidade. Ok, Flávio? Acompanho o relator, presidente. Cleucio? Também acompanhei a relatora. Carmen? Eu abro divergência. Eu também acompanho a relatora. Então, por maioria de votos, dá provimento ao recurso voluntário para afastar a responsabilidade tributária da contribuinte Nádia, nos termos do relatório e voto da relatora. Vencida. Você negava o provimento, é isso, Carmen? Sim, presidente. Okay. Negava o provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Ricardo acompanhou a relatora pelas conclusões. E aí, você pode fazer esse voto vencedor, Ricardo, na parte da nulidade? O fato de eu divergir na outra parte não você não divergiu, você só acompanhou. Você só acompanhou pelas conclusões. Não preciso declinar as minhas conclusões naquela parte, não. Se quiser fazer, aproveitar e fazer, você fica à vontade, mas não precisa. Se você quiser, na parte, acompanhar a relatora pelas conclusões e quiser explicitar, você fica à vontade. Ok. Você não vai fazer algum procedimento que você questiona dos seus olhos, tal, não? Oi? Não, a questão do seu olho, do problema aí do olho, não vai ter algum procedimento que você vai precisar fazer, alguma coisa que lhe impediria, não? Agora para fazer esse voto vista? Para fazer o voto vencedor? Sim. Não. Espero que não vá piorar mais, né? Daqui a uns dias eu já estou bom. Então, item 5 da pauta, recorrente vertical. São 11h47. É longo, Fabiano? Mais ou menos. Eu só precisaria de 2 minutinhos, presidente, se possível, Tá. Antes de comentar ele. Vocês acham que é melhor a gente parar agora e voltar mais cedo, ou vamos fazer mais um? Eu, por mim, faço mais. Eu só tenho um detalhe, galera. Eu estou sem empregado aqui hoje por conta da minha casa. Não posso avançar muito. Vamos interromper aqui, a gente decide aqui. Só pedir para o suporte interromper a gravação.